Sem perda de tempo, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos capítulo de número 10, o verso de número 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra do Senhor. Então, vamos ver o que está ali, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, e o ouvir pela palavra de Deus. Amados, então se a fé vem pelo ouvir, se a palavra de Deus, quando eu ouço, a fé surge no meu coração, eu preciso dar atenção à palavra do Senhor. Então, quando eu ouvir a palavra de Deus, eu não posso perder a oportunidade de ser o quê? Abençoado, já que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, não é isso? Tiago 1, 22. Tem muita gente ouvindo a palavra e perdendo a oportunidade. Por quê? Tiago 1, versículo 22, diz assim: sede cumpridores da palavra, a palavra de Deus no caso, né? E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Muito forte, né? Então, se a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, ao ouvir a palavra, eu preciso fazer o quê, pessoal? Cumpri-la, porque senão eu estarei me enganando com falsos discursos. Eu sou de Deus, vai dar tudo certo. Mas se você ouve a palavra e não cumpre, você estará se enganando com falsos discursos. Sede cumpridores da palavra do Senhor e não somente ouvintes. Então você ouve a palavra, surge o que no seu coração mesmo? A fé. Mas para que essa fé se torne em bênção, em vitória, eu preciso fazer o quê? Obedecer a palavra, cumprir a palavra, colocar em prática a palavra do Senhor. Nós vamos dar 4 exemplos aqui, muito conhecidos, muito rapidamente também. E eu queria que você prestasse muita atenção, tá bom? Marcos 10, primeiro exemplo. Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, verso 46. Então nós começamos com uma introdução dizendo que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, amém, gente? E já que quando eu ouço a palavra surge uma fé que vai me alavancar a conquistar, a tomar posse da bênção, então eu preciso cumprir essa palavra, preciso vivê-la, amém, gente? Porque se é só ouvinte, eu vou estar me enganando. Vamos lá? 10:46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Lê comigo, por favor. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Quando ele ouviu a palavra, ele ouviu falar que era Jesus, quando ele ouviu falar que era aquele Jesus que curava, que libertava, o que surgiu no coração dele? Quando você ouve, meu irmão, a palavra do Senhor, quando você ouve Jesus, a fé vem. E ouvindo que era Jesus, o que ele começou a fazer? A clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, irmã, ouviu a palavra? Deus falou algo na palavra para você? Clame, busca, alce a sua voz. A primeira coisa, quando a fé veio no coração de Bartimeu, ele falou: não, é Jesus, é Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele clama. E olha no versículo seguinte, 48. Tentaram parar ele, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, ouviu a palavra, Deus falou algo para você, seja de cura, seja de libertação, seja de prosperidade, alce a sua voz, por favor, clame, levante a sua voz.
Ele diz: todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre. Então a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi o Senhor, Deus falou comigo. Quem Deus tem falado com você aqui há muito tempo faz assim? Então vamos orar em cima daquilo que Deus falou conosco. Não podemos perder a oportunidade. Não perca a oportunidade. Quando ouviu a palavra, ouviu a voz de Deus, clame, alce a sua voz. O homem era o que mesmo? O Bartimeu era o quê? Cego. Mas ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu dizer que era Jesus que estava passando por ali. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, para quem está falando é Jesus, ele clamou. Ele não se calou. Não se cale, meu irmão. Se você ouviu a palavra, e você ouviu, e ela falou algo com você, certamente você tem algo que Deus falou no seu coração. Tem ou não tem? Levante a sua voz. Todo aquele que pede, recebe, que busca, que conta, que bate, a porta se abre. Tentaram parar ele, repreender ele, meu irmão. Ele clamou cada vez mais alto. O que aconteceu? E Jesus parando. Jesus vai parar tudo por causa de você. Por causa de você que clama. Por causa de você que verdadeiramente tem alçado a sua voz. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas se ouviu a palavra de Deus, se ele falou algo com você, clame. Ele não perdeu a oportunidade. Já que a fé vem pelo ouvir, e uma fé surgiu no coração de Bartimeu, quando ele ouviu falar que era quem? Que era Jesus de Nazaré. Ele clamou. Ah, meu irmão, clame, ore mais, rasgue o seu coração para Deus. Se Deus falou algo no seu coração, meu irmão, não deixa passar. Não perca a oportunidade. E Jesus parou tudo por causa daquele homem. Disse que o chamasse, chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Meu irmão, se Deus falou algo com você, por favor, não perca a oportunidade. Clame, grite, alce a sua voz. O diabo vai tentar parar você. Ore cada vez. Puxa, se Deus é lindo, se Deus é maravilhoso. Meu irmão, se Deus falou algo no seu coração, do seu filho, da sua filha, do teu marido, do teu casamento, das tuas finanças, meu irmão, ore, clame em cima daquilo que Deus falou. Não perca a oportunidade, já que a fé vem pelo ouvir. E Deus falou no seu coração, veio uma fé, o que você deve fazer? Clamar. Primeira coisa, clame. Ore, rasgue o coração. Bartimeu foi curado? Foi. A fé surgiu no coração dele, o que ele fez? Ele clamou. Mas o que eu aprendo aqui, pessoal? Eu preciso ser um cumpridor da palavra. Eu ouvi a palavra, Deus falou comigo, agora eu preciso colocá-la em prática, já que a fé vem pelo ouvir. E vem mesmo, quando você ouve a palavra, você fica um leão. Vem uma fé soberana. Deus é verdade, o Senhor é o Deus que me sara, o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades, então agora eu vou clamar, vou alçar minha voz, já que eu estou com fé, já que eu estou crendo, agora eu preciso cumprir a palavra. Deus diz a tua palavra que o Senhor é o Deus que me sara, eu não aceito essa cegueira, eu não aceito essa miséria, não aceito esse fracasso, seja lá o que? Seja lá o que for, clame. Marcos 5. Vamos ver mais um exemplo aqui. Foi bonito de manhã, fiquei muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum pastor faz milagre, nunca ponha isso na cabeça. Quem faz é Deus, mediante a fé. A pessoa recebe o milagre mediante a fé. Por isso temos que ouvir a palavra, por isso precisamos nos adequar à palavra de Deus. Aí tudo muda. Cumprir a palavra, crer na palavra, crer no mandamento, crer no estatuto, crer nos preceitos de Deus. Aí você pode pôr em prática, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Diga amém, gente. 25. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Lê para mim, por favor, 27. Ouvindo falar de Jesus. Outra vez, ouvindo falar de Jesus. Olha a importância de ouvir a palavra. Olha a importância de dar ouvidos à palavra de Deus. Olha a importância de ouvir a palavra e não perder o quê? A oportunidade de ser o quê? De ser abençoado. Ou seja, eu ouvi a palavra, eu não posso perder a oportunidade. Essa fé vem no meu coração. Agora eu vou colocar em prática. Eu vou cumprir. Você é um cumpridor da palavra de Deus, não somente ouvinte. Ela ouviu a palavra de Deus. Ela ouviu falar de Jesus. O que ela fez? Veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
Essa mulher estava lá na casa dela, taxada como impura, porque tinha um fluxo de sangue, taxada como imunda para a sociedade, não podia estar no convívio das pessoas, não podia tocar e nem ser tocada, mas ela ouviu falar de quem? De Jesus, a palavra. Veio uma fé no coração dela que dizia: se você tocar nas vestes desse homem, você vai ser o quê? Você vai ser curada. Mas ela podia estar no meio da multidão? Ela podia estar no meio do povo? Ela estava 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, padecendo muito, a Bíblia diz, padecendo muito, despendiu tudo quanto tinha, nada ele aproveitando isso, indo de mal a pior, fraca, debilitada, e ela não podia estar no meio do povo. Ela quebra com o costume religioso, ela quebra com a tradição judaica, ela quebra a lei, a doutrina, ela quebra o dogma, o costume, e não quer nem saber. Deus falou no meu coração, a fé veio. Se eu tão somente tocar nas vestes desse homem, eu vou ficar o quê? Curada. E ela foi. Venceu a fraqueza, venceu o costume religioso, o dogma, a doutrina, e tocou nele e foi o quê? E foi curada. A fé veio. Deus falou no coração dela. E ela colocou em prática, não perdeu a oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para você, posso? Quebra essa tradição, quebra esse costume religioso na sua vida. A palavra, ela é mais valiosa do que tudo. Você quer ver um exemplo? Posso dar um exemplo? Uma tradição que os antigos tinham no passado, você vai lembrar disso aí? Posso? Guardar trevo de 4 folhinhas na carteira da prosperidade. Quem já ouviu falar isso? Faz assim, ó. Já ouviu falar isso? Minha mãe falava isso. Minha mãe tinha um trevo de 4 folhas plastificado. Quem já viu isso? Mas quem sabe você está com um desse aí no bolso, na carteira. Quebra essas tradições, essas superstições bobas que não levam a lugar nenhum. Quantos, meu irmão, estão com uma nota de $1 desfarelando no bolso, na carteira, achando que isso traz prosperidade? Quem já ouviu falar disso, diga amém. Quebra esse costume hoje. Quebra essa tradição familiar hoje que vem de geração em geração. Eu lembro da minha mãe era campeã para ter costumes e superstições, nunca vi na minha vida. Tinha um elefantinho com a bundinha virada para a rua. Tinha que estar com o bumbumzinho do elefante, não era assim? Você está rindo, mas quem sabe você está com o elefante virado lá para a porta da sua casa, acreditando que isso dá prosperidade, porque o hinduano falou isso, o budista falou isso, o hindu falou isso, sei lá o que capeta que falou isso, e você está crendo nisso, tá ou não tá, gente? Quanta gente! Aquela mulher, ela precisou quebrar os costumes, os dogmas, as tradições, a religiosidade para ser abençoada. A fé tem que ser maior do que isso tudo. Diga amém, gente. Se tiver que quebrar um costume, alguma tradição, hein, meu irmão? Pastor, tem um chaveirinho de um pé de coelho aqui, pastor. O que é isso? Você é crente, filho? Que negócio é esse? Você vê um gato preto passar na rua, já amarra e não... Mas que isso? O que o gatinho fez? Pastor, dá um azar. Não lembra disso? Quem lembra de tudo isso? Diga amém. Quem aqui tem medo de passar debaixo de escada? Diga a verdade, faz assim. Pastor, eu evito passar debaixo de escada. Quem evita passar? Fala a verdade. Tem gente, tá com vergonha. Mas vê uma escada, não, passar por baixo não, está amarrado, em nome de Jesus. É ou não é, gente? Quebra isso tudo, meu irmão. Quebra isso que essas superstições não podem ser maior do que a palavra de Deus. Chinelo virado. Você está rindo, mas você faz isso, desvira aí. Você fala para uma... Fala ou não fala? Desvira o chinelo, desvira aí. Na minha casa vivi tudo isso. Vivi isso dia após dia. Chinelo, escada, gato, dólar, pé de coelho, trevo de 4 folhas, elefante com a bundinha virada para a rua. Meu irmão, a fé é maior do que tudo isso. Mas a fé é no Senhor, a fé é na palavra. Não a fé em coisa morta, não a fé em tradições, não a fé em religiões, não a fé em costumes, em superstições. Isso não muda? Não muda nada. Quando aquela mulher, ela quebra a religiosidade, ela quebra aquele dogma dos judeus. Não pode estar porque a lei diz que uma pessoa nas suas condições com fluxo de sangue é impura, imunda, você não pode estar no meio do povo. Ela quebra tudo aquilo porque a fé era maior.
E ela toca no Senhor e é o quê? E é curada. Hoje é dia de cura na sua vida. Mas tem que clamar. Se não clamar, não vai. Ouviu a palavra? Clama. Ouviu a palavra? Deixa de lado tudo que é costume, tudo que é religiosidade, tudo que é superstição e fica somente com a palavra. É ela que vai te trazer vida e vida em abundância. Marcos 7. Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo de número 7. 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele. Você vê que é tudo ouvindo, não é, pessoal? Não teve jeito. Tem que ouvir a palavra, filho. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Mais um citado aqui que ouviu falar de quem? Dele, de Jesus. Foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Diga misericórdia. Então uma mulher ouviu falar de quem? Do Senhor, daquele que fazia sinais, prodígios e maravilhas. Quem já ouviu falar da palavra aqui, diga amém. Então a fé existe, porque a palavra produz fé. Quando ela ouve falar de Jesus, ela falou: eu preciso ir até esse homem. E ela vai e se lança aos pés dele e diz: a minha filha está o quê? A minha filha está o quê? Endemoniada. Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, filha, o negócio é o seguinte, você não é do povo judeu não, né? Não sou não. Sou sírio-fenício. Então, os sírio-fenícios eram chamados pelos judeus do que mesmo, pessoal? Alguém se lembra? Cachorro, cães. Eram uma sub-raça na visão dos judeus. Eram chamados de cães. Que coisa, né? Jesus olha para ela e fala: olha, filha, não está certo tirar o pão dos filhos, não, e deitar para os cachorrinhos. Uma palavra dura para aquela mulher. Uma palavra pancada para aquela mulher. Ela podia se revoltar, virar as costas e ir embora. Podia ou não podia? Mas ela tinha o que no coração? Uma fé. Ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela tinha ouvido falar daquele que é o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Daquele que é poderoso, daquele que curava, que libertava, que restaurava, que transformava. E que diz hoje para mim e para você: eu, Senhor, não mudo, sou mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquela mulher, humilhada ali, escrachada, olha o que ela responde para o Senhor, ó. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Senhor, você está certo. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. O Senhor está certo. Nós somos um povo que não somos merecedores da bênção. Nós somos cães, somos pecadores. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Jesus, quando ouviu aquilo, ficou maravilhado. Então ele disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha. O que eu aprendo aqui, pastor Guilherme? Fala para nós. Aquela mulher, ao ouvir a palavra de Deus, mesmo aparentemente sendo negado a princípio a bênção para ela, mesmo ela sendo humilhada, mesmo ela sendo confrontada, ela consegue perseverar. Ela não desiste. Ela continua o quê? Clamando aos pés do Senhor. Ouviu a palavra? Deus falou com você? Não desista. Persevere. O que há de vir virá e não tardará. É só um pouquinho de tempo. Mas, pastor, aquela mulher, ela passou uma pancada, pastor. Ela foi humildemente e jogou aos pés do Senhor. Rogou, pediu pela filha dela. E o Senhor fala que não é bom tirar o pão dos filhos e deitar para os cachorros.
Ela tinha tudo para desistir. Quantos desistem por muito mesmo e Deus falou no coração? Deus colocou uma fé no coração em relação à prosperidade, em relação à saúde, em relação à vida sentimental, em relação a tantos setores da sua vida, e você, momentaneamente, não está dando certo aquilo que você achou que daria, você desiste, você deixa de perseverar. Quantos estão assim? Não desista. O que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminá-la. Diga amém, gente. E Ele, Deus, vai terminar essa obra na sua vida. Diga glória a Deus, gente. Não desista, não abra mão, meu irmão. Se Deus falou no seu coração, e ouvindo falar dele, ela ouviu falar da palavra de Jesus, daquele que curava, daquele que libertava. Uma fé surgiu no coração. Não era hora de retroceder, era hora de cumprir o propósito. Não, eu só saio daqui com a minha filha liberta, curada, transformada. E foi assim que aconteceu. Apesar dela receber a negativa, ela continuou firme, perseverando, não desistiu. Não desista, meu irmão. O que está chegando para você é coisa muito grande em nome de Jesus. A sua vitória está muito próxima em nome de Jesus. Não desista. Ouviu a palavra? Persevere. Ouviu a palavra? Eu não vou desistir. Está escrito, o Senhor prometeu para mim. Quem tem uma promessa de Deus é que ferve no seu coração. Não desista, continue clamando, quebre os costumes religiosos, viva de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esqueça a religião, esqueça a pastor, igreja, esqueça a denominação, esqueça a igreja. O seu negócio é com Deus. Claro que você vem para ouvir a palavra, mas o que vai mudar a sua vida não é a igreja, não é pastor, é a palavra que liberta, que esmiuça a pedra, que quebra tudo, que traz vida e vida em abundância. Diga amém, gente. Como Bartimeu clame, como aquela mulher do fluxo de sangue, quebre os dogmas, os costumes, as religiões. Se tiver campanha, eu estou na igreja. Se não tiver campanha, eu também estou na igreja. Não, tem gente que só vem com campanha. Estou esperando mudar a campanha. Tem gente que só está esperando, quando o senhor mudar a campanha, eu volto. Você acredita no negócio desse, pessoal? Não é mais pela palavra, é pela campanha. Aquela mulher não queria saber de outra coisa a não ser da palavra que Deus falava para ela. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Então quebra com costume. Eu tenho o costume de buscar a rosa, não vai dar mais rosa, não. Tenho o costume de buscar um óleo, não vai mais dar. Meu irmão, vem buscar a palavra, vem buscar a oração da fé, vem buscar a transformação mediante a palavra de Deus. Cristo deixou de ser suficiente? A palavra deixou de ser suficiente para nós? Precisamos sair daqui com uma vassoura de fogo? Precisamos sair daqui com um pacote de arroz? Precisamos sair daqui com uma vela acesa? Se é isso, alguma coisa está muito errada. Claro que eu entrego alguma coisa pela fé, mas eu não vou entregar por entregar. Eu só vou entregar o que Deus mandar eu entregar. Amém, gente? Então, meu irmão, faça como Bartimeu clame, faça como essa mulher do fluxo de sangue, quebre as tradições, quebre as superstições da sua vida, quebre com os dogmas, com os costumes que muitas vezes você cria dentro de você. Quebra com tudo isso e fica só com a palavra. A fé vem pelo ouvir, pela palavra. Eu vou cumprir a palavra. O Senhor vai me honrar. E honrou essa mulher. Essa mulher sírio-fenícia, meu irmão, ouviu falar de Jesus. É o que eu preciso. Se jogou nos pés dele. Jesus dá uma patada atômica nela. Dá um tapa de luva de pelica nela. Espera aí, minha filha. Eu vou tirar o pão do sírio e vou deitar para cachorro? Vocês são sírio-fenícios, né? Para cães? Não dá. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Ela perseverou, ela não desistiu. Muita gente desiste muito fácil. Tendo Deus falado ao seu coração, como é que você tem a coragem de desistir de uma bênção? Como é que você tem a coragem de desistir de um propósito? Como é que você tem a coragem de desistir daquilo que Deus falou que faria na sua vida? Falou que Ele levantaria você, colocaria você como cabeça, não como cauda? Andaria por cima e não por baixo? Deus já falou com alguém isso aqui? E você está desistindo de tudo? Desistindo de cumprir a palavra? Deus falou, tu e a tua casa me servirá, e você está desistindo? Aquela mulher não desistiu, apesar de levar uma no queixo, hein? Mas os cachorrinhos também comem, Senhor, das migalhas que caem da mesa dos filhos. Estou aqui, Senhor. Nem se for migalha, a migalha do Senhor muda a minha vida. É isso que ela estava falando. Meu irmão, essa fé que Deus colocou no seu coração mediante a uma palavra que você ouviu, persevere nela. Não desista dessa palavra, porque é ali que Deus vai verdadeiramente curar, salvar, libertar a sua filha, a sua casa, a sua família, seja lá o que for, em nome de Jesus, suas finanças, seja lá o que for. Lucas 19, termino aqui, prometo, falei demais. Quem me perdoa, diga amém. Falei muito, né? Lucas 19, muito conhecida essa passagem do Zaqueu.
E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver, ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então vamos entender isso aqui. O Zaqueu era rico, um homem corrupto, que defraudava, que mentia, que extorquia. Jesus estava passando por ali. A Bíblia diz, né? E passando por ali. Ia passando, é isso? Jesus ia passando, ele ouviu. E ele procurava ver quem era esse tal de Jesus, que era chamado de mestre, que era chamado do novo Messias, que fazia milagres, que perdoava os pecados. Eu preciso ver quem era. Só que era muita gente, ele não conseguia o quê? Ele não conseguia enxergar. Ele era de pequena estatura. E ele faz uma coisa, porque a fé veio no coração dele. A Bíblia diz, versículos 4: e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olhe para mim, querido. A fé desse homem foi tão grande quando ele ouviu falar de Jesus. Ele queria vê-lo de todo jeito, mas não podia. O que ele fez? Ele correu na frente da multidão, deu a volta, subiu na figueira brava, porque Jesus ia passar por ali. O que eu aprendo aqui? Ouviu a palavra, a fé veio. Corra para obedecer, meu irmão. Corra, obedeça essa palavra, viva dessa palavra, cumpra esta palavra, viva ela na íntegra. Deus falou, não posso perder. Ele sai correndo diante daquela multidão, se esforça em cima desta palavra, em oração, em busca, em clamor. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Ele se esforça, ele sobe naquela figueira brava. Imagina, baixinho, né? Perninha curtinha, né? A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Então imagina a dificuldade para ele subir numa figueira. E ele se esforça, ele sobe na figueira, ele corre adiante. Meu irmão, corra, meu irmão. Você está muito parado. Deus já falou com você. Corra, meu irmão. Põe em prática, cumpra a palavra do Senhor. Põe em prática essa revelação que Deus falou. Como é que eu ponho? Orando, Deus, a tua palavra diz. O Senhor falou no meu coração que eu andaria por cima e não por baixo, que o Senhor era o Deus que iria me curar, que o Senhor é o Deus que me sara. O Senhor falou que aquilo que Deus uniu não separaria o homem. Então, meu irmão, cumpra a palavra, viva dessa palavra, ande pela fé mediante essa palavra. Quem está entendendo, por favor, diga amém. O Zaqueu, ele sai correndo diante. Corra para obedecer, corra para cumprir a palavra, meu irmão, minha irmã, se esforce. Versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu. Deus vai ver a tua fé, querido. Deus vai ver o teu esforço. Deus vai ver a tua obediência. Viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Meu irmão, a alegria vai vir na sua vida, meu irmão. Por quê? Porque você está vivendo pela fé, você está correndo, se esforçando, cumprindo a palavra. Deus falou com você, falou com ele, ele correu. Ele não podia ficar parado, não dá para ficar inerte. Ele correu, ele se apressou, ele subiu, se esforçou, subiu na figueira. Jesus falou: eu estou vendo tudo que você está fazendo, desce que hoje me convém pousar na tua casa. E para resumir, o que aconteceu? Aquele homem se arrepende quando Jesus está na casa dele. Deus perdoa os pecados dele. Ele pega metade do dinheiro dele, dá aos pobres, a outra metade ele devolve 4 vezes para quem ele tinha, né, roubado, defraudado. E Jesus falou o quê? Hoje chegou salvação nessa casa. Viva pela fé, meu irmão. Cumpra a palavra, corra para obedecer a palavra, se esforce para obedecer. Deus está vendo tudo. Salvação vai chegar na sua casa, salvação vai chegar nas suas finanças, salvação vai chegar na sua saúde, salvação vai chegar para o teu filho, para a tua filha, para a tua nora, para o seu neto, vai chegar sobre a sua vida em nome de Jesus. Note, os 4, Bartimeu, mulher do fluxo de sangue, mulher sirofenícia e Zaqueu, todos, antes de receber o milagre, o que eles fizeram? Precisaram ouvir quem? Ouvir falar do Senhor, ouvir a palavra. Ouça, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Põe em prática, seja cumpridor da palavra de Deus. Deus vai te honrar, Ele vai ver teu esforço, vai ver que você está correndo para obedecer, vai ver que você não está parado, que você está fazendo a sua parte, e Ele vai ver você e vai salvar você em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra simples, aplauda Jesus bem forte. Só se você crê. Amém, gente? Levante a sua mãozinha para o céu, por favor, que ele diga: Pai,
muito obrigado por essa simples palavra. Eu tomo posse da minha bênção, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. E eu tenho ouvido, meu Deus, há anos o Senhor falar comigo, e a partir de hoje eu vou colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falar, tudo aquilo que o Senhor mostrar para mim. Eu vou obedecer, depressa eu vou obedecer. Eu vou correr, Senhor, para obedecer, para cumprir a Tua palavra. E eu sei, meu Deus, o Senhor prometeu para mim, o Senhor falou para mim já, que se eu me santificasse, amanhã o Senhor faria maravilhas na minha vida, no meio de nós. E essa é uma promessa que eu tenho, Pai, e a fé está no meu coração. Diga: eu vou me santificar, obedecer a Tua palavra, para viver uma manhã de maravilhas, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, nunca mais vou vacilar os meus pés, isso tudo para a Tua glória. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Obrigado, Jesus querido.